Aidan, nesta quarta-feira, que certamente fica marcado aí nos livros, nos livros de história, né? Porque engloba um processo que chama muita atenção pelo contexto, pelo ineditismo. Esse dia 26 de março de 2025, dia que o Supremo Tribunal Federal, ou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aceitou por unanimidade a denúncia contra o ex-presidente, militares e ex-ministros, além de Jair Bolsonaro, mais 7 pessoas acusadas formalmente, viraram réus por formação de uma organização criminosa para destruir a democracia do país, segundo as acusações. A gente ouviu há pouco, Zaidan, uma longa explanação aí do ex-presidente por cerca de 50 minutos. Jair Bolsonaro passou a limpo, a gente pode tratar dessa forma, porque de fato ele passou a limpo os fatos, segundo ele, que envolvem todo o processo, desde antes, inclusive, dele ser eleito presidente da República, voltou a alguns assuntos, como questão da urna eletrônica e, em via de regra, atacou, né, o ministro Alexandre de Moraes, contestou os pontos colocados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desta ação, e, claro, baseou toda a argumentação dele sobre uma defesa em que ataca as acusações como infundadas, viu, Zaidan? Pois é, Pavec, é bom sempre ressaltar que o Supremo, em sua primeira turma, não está julgando, não está decidindo se houve ou não tentativa de golpe de Estado. Essa conclusão, o Supremo já chegou a ela faz tempo, tanto que há pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado, por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Então, não se trata de um julgamento para determinar se houve ou não tentativa de golpe de Estado. E, claro, tentativa de golpe de Estado é um capítulo muito peculiar da legislação, porque, uma vez consumado um golpe de Estado, aquela ordem jurídica é derrubada. Então, a tentativa já é, ou o planejamento, não a cogitação, é diferente. Cogitar é uma coisa, planejar é outra. Cogitar não é passível de punição. Planejar, sim, porque a execução já faz com que a ordem jurídica vigente desapareça. Haverá uma nova ordem jurídica, como ocorre sempre que há um golpe de Estado. E, então, a discussão não será essa. O Bolsonaro tentou apresentar diversos argumentos para derrubar a ideia de que houve uma tentativa de golpe de Estado, mas isso não será julgado no Supremo. O Supremo já chegou a essa conclusão de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Repito, não fosse assim, não haveria pessoas condenadas depois de terem sido denunciadas por esse crime. Então, ele dá de barato que houve a tentativa. O que se julgará agora é se essas pessoas, de fato, fizeram aquilo que está na peça da PGR e cujas evidências foram vistas pela primeira turma como indiscutíveis. São evidências. Não são evidências irrazoáveis. Elas são razoáveis e, por isso, houve a decisão de acatar a denúncia contra 8 dos que foram denunciados. Haverá outras decisões a respeito dos demais, de outros 34. Mas o fato é que o Bolsonaro usou boa parte desse pronunciamento, que não foi uma entrevista. Ele até estava disposto a dar a entrevista, mas aí o Flávio Bolsonaro, que estava logo atrás dele, e o advogado disseram que ele deveria evitar. O advogado entende que ele não pode responder perguntas na situação jurídica em que ele se encontra. Que isso pode ser usado contra ele depois. Ele pode escorregar na casca jogada por alguma pergunta. Então, fizeram com que ele saísse do recinto. Ele, na hora, concordou e já caiu fora.
mas ele estava disposto, tanto que ele falou, já vou falar com vocês e não sei o quê. Então, ele passou boa parte desse pronunciamento dizendo que não houve tentativa de golpe, mas essa discussão não irá acontecer no julgamento. E sim, se, por exemplo, para pegarmos aqui o mais grave das denúncias, o Paulo Gonet apresentou uma denúncia e lá está dito que o Bolsonaro não só tinha ciência, como concordou com o plano de assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin. E que, inclusive, ao fazer a revisão da minuta, o que é citado pelo Mauro Cid, ele determinou, segundo o Mauro Cid, ou no condicional, teria determinado que a ideia de prender todos os ministros do Supremo fosse descartada. Isso valeria só para o Alexandre de Moraes. E aparece também o nome do Pacheco, Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado. E por alguma razão também estava no alvo de uma ação que o levaria à prisão, coisa pior. No caso do Alexandre de Moraes, eram alternativas, segundo aquilo que a PGR levantou, que estavam colocadas. Ou a prisão ou o assassinato. E quando a PGR diz que o Bolsonaro estava ciente e teria concordado, isso é de uma gravidade. Ele próprio disse hoje, o Bolsonaro, que as denúncias são muito graves. É isso que o julgamento vai tentar determinar. Se, por exemplo, de fato, ele colocou sobre a mesa, numa reunião com os comandantes das forças, a proposta de um golpe. E se, de fato, só o Garnier, comandante da Marinha, teria concordado. E que o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, disseram não. Aliás, eles foram ouvidos também nas investigações, não é só Mauro Cid. E ambos confirmaram essa versão. Inclusive, o então comandante da Aeronáutica. Ele diz que o então comandante do Exército, o Torres, teria dito para o Bolsonaro que se ele insistisse naquilo, ele seria preso. E que o próprio comandante do Exército poderia dar voz de prisão se ele insistisse naquilo. É isso que será julgado. Se houve ou se não houve tentativa, o Supremo já concluiu que sim. Então, não será razoável tentar modificar essa conclusão a que chegou o Supremo. E sim, claro, tentar demonstrar que não participou, que não sabia de nada, que ninguém levou plano algum até ele, né? E lutar contra as evidências apresentadas pela PGR e que foram vistas pela primeira turma inteira, inclusive pelo Fux, como razoável. Que o Fux discordou ontem, ele disse que como agente sem foro, por prerrogativa de função, que seria adequado que fosse para outra instância. E que, se for para julgar no Supremo, que seja no pleno do Supremo, e não numa turma só. Foi isso que levou o Fux a discordâncias. Mas ele não concordou com a anulação solicitada pelos advogados. Inclusive, ele, Fux, disse que tem muitas dúvidas a respeito de como se deu a colaboração do Mauro Cid. Ele fala em 9 depoimentos, Bolsonaro hoje falou em 8, mas disse que verá isso depois, e não enxergava motivo para a anulação da colaboração premiada do Mauro Cid. Mas o fato é que os 5 concordaram que é razoável a peça apresentada pela PGR, Pavec. E Zaidan, justamente por esse ponto que você destacou, de envolvimento de Forças Armadas, nessas discussões, né? Quando a gente acompanha o discurso do Bolsonaro, parece que isso passa ao largo, mas não, ele cita, justamente nessa linha de defesa dele, né? Ele cita justamente essas conversas, lógico, ele nega, né, que
negociou ali uma tentativa de golpe, né? Mas reconhece que discutiu hipóteses de dispositivos constitucionais com os comandantes das Forças Armadas, e ali ele emenda destacando que os comandantes jamais embarcariam numa aventura de golpe, e tenta justificar que a discussão de dispositivos constitucionais não é um crime, justamente nesse trabalho de negar esse envolvimento, no caso, e uma discussão de uma tentativa de golpe, que é justamente nessa linha que você citou, né? Não é questão, não é questão se houve, a questão é como foi tratado, de que forma isso foi abordado por esse grupo que agora é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, Zaidan? A linha de defesa vai mais ou menos nesse caminho que você bem destacou aqui na abertura do Bandeirantes Acontece, porque o Bolsonaro, no discurso, ele emenda muitas coisas ali, né? Ele coloca muita coisa junta no mesmo balaio e remonta alguns fatos do passado, alguns momentos históricos ali do mandato dele e outras discussões que correm em paralelo a essa questão do golpe. Mas nessa tentativa de defesa e de tratar as acusações como infundadas, ele passa por esse ponto específico, que é justamente a execução desse plano, citando, né, essa passagem e se defendendo ao mesmo tempo sobre o que teria acontecido ali nessa juntada de provas e de histórias que o Supremo Tribunal Federal analisa agora, né? E há um problema sério nesse argumento, Paulo, que é o seguinte: você não precisa pedir autorização ou buscar a concordância dos comandantes das forças para estado de sítio ou estado de defesa. Essa é uma decisão que cabe ao Executivo e ao Legislativo. A diferença é que, numa situação, você tem de ter autorização prévia do Congresso. E na outra situação, você pode executar, realizar, porém, dependendo de uma ratificação pelo Congresso, ainda que já em vigência. O Congresso pode derrubar. Já no caso do estado de sítio, é necessária a anuência prévia, a concordância prévia do Congresso, não de comandantes de força. Comandantes de força vão executar aquilo que lhes é ordenado pelo chefe supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Agora, se você está tratando de uma ruptura, aí sim, aí você tem de buscar concordância. Ele não teria de perguntar para os comandantes se eles concordariam ou não concordariam com o estado de sítio ou estado de defesa. Agora, uma ruptura, é claro que ele teria de perguntar, de inquirir, de saber. Vocês estão ou não estão nessa empreitada? Então, esse é um ponto que vai provocar muito trabalho para a defesa. A defesa será obrigada a encaixar essas reuniões com estado de sítio e estado de defesa, ou um ou outro, e não com uma ruptura. Porque estado de sítio e estado de defesa, exatamente por serem situações previstas na Constituição, desde que haja motivação, e por isso o Congresso tem de ser ouvido, o Congresso tem de analisar para ver se as circunstâncias do país permitem ou exigem estado de sítio ou estado de defesa. O Congresso é que dá a palavra final. Agora, uma ruptura, não. Então, por que teriam acontecido essas reuniões, né? E outros aspectos que são, inclusive, as reações do Braga Neto quando ele fala em constranger, em pressionar o então comandante do Exército, além de xingá-lo. Isso está lá documentado. Isso está documentado. Por quê? O comandante do Exército não tem de concordar com o estado de sítio ou estado de defesa. Ele ajuda na execução. Agora, com o que ele teria de concordar?
É isso que tem de ser demonstrado no julgamento. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília para passar a limpo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fazer aí um resumão do que foi este segundo dia de julgamento lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que acolheu a denúncia do Ministério Público Federal e tornou os 8 envolvidos neste núcleo réus, né? Sessão que terminou ali no fim da manhã, começo da tarde de hoje.